Glória a Jesus por essa manhã tão especial em que nós podemos nos reencontrar para termos comunhão com o Senhor juntos, comunhão uns com os outros, orarmos uns pelos outros, dedicarmos as nossas ofertas ao Senhor e agora recebemos juntos a palavra do Senhor. Isso é muito especial, podermos celebrar a Jesus e ser família juntos. E embora seja Dia dos Pais, e eu sei que por isso todas as famílias da igreja que podem celebrar os seus papais estão envolvidas aí com as comemorações pelo Dia dos Pais ao longo do dia. Eu pretendo ser bem breve, mas não poderia deixar de compartilhar com os irmãos a nossa última mensagem da série Assim Como Ele É. Aliás, deixa eu fazer uma pausa bem rapidinho aqui, só para celebrar os nossos visitantes. Eu sei que nós já nos cumprimentamos e abraçamos no início do culto, mas nós queremos fazer isso de maneira especial com os nossos visitantes. Tem visitante hoje aqui? Levanta a mão. Quem está visitando a gente, levanta a mão bem alta. Isso, levanta a mão bem alta. Ó, lá atrás, temos o visitante lá. Aqui temos o visitante no meio. Família, rapidamente aí, vamos lá. Se levante aí para cumprimentar esse visitante. Vamos fazê-los se sentirem bem-vindos. Ó, teve pouco visitante lá, hein? Lá do lado do Jonas, lá teve pouco visitante, teve pouco irmão lá para cumprimentar os visitantes. Isso, Jackson, vai aí. Isso, vamos lá. Aqui também, ó, esqueci de mencionar, nossa irmã está aqui visitando a gente hoje. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à família Central. É um prazer recebê-los aqui. Nossa casa espiritual. Voltem sempre, serão sempre muito bem-vindos. Se alguém nos visita no nosso templo virtual, está nos acompanhando a nossa celebração através da nossa transmissão ao vivo, seja muito bem-vindo também. E conosco até o final dessa transmissão. Se não há, aliás, se há, faça um sinalzinho no chat para o nosso time de comunicação celebrar a sua vida aí. Se não há, você que é membro da nossa igreja, está nos acompanhando agora através da nossa transmissão ao vivo, compartilhe esse link com pelo menos 5 pessoas e vamos dividir aquilo que Deus tem nos dado aqui, porque Jesus sempre multiplica aquilo que a gente reparte, não é? Nós aprendemos isso com o próprio Jesus na multiplicação dos pães, quando nós lemos no texto bíblico que Jesus levantou o pão ao alto, partiu o pão e o abençoou, então o milagre da multiplicação aconteceu. À medida em que ele deu o pão nas mãos dos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir o pão não acabava. E isso nos ensina que Jesus sempre multiplica aquilo que a gente reparte. Então vamos repartir aquilo que Deus tem nos dado aqui, para que outras pessoas sejam abençoadas e que o fluxo da graça de Deus continue correndo aqui sobre nós. Amém, queridos? Muito bem. Como eu disse, nós estamos finalizando hoje a nossa série Assim Como Ele É. E nessa série de estudos, nós percorremos os evangelhos para identificar no Jesus homem virtudes que nós devemos aplicar em nossas vidas como discípulos de Jesus. Porque a liderança de Jesus, e essencialmente liderança é exatamente isso, se deu pelo exemplo. Repita comigo, liderança é exemplo. Amém? Liderança é exemplo. E Jesus liderou pelo exemplo, mostrando pelo seu modo de vida, como seus discípulos deveriam viver também. E nós fizemos isso começando com o texto que nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Nós vimos ali o Jesus homem devoto a Deus Pai, como Jesus nos ensinou sobre oração, sobre o valor à palavra, sobre o jejum. Nós falamos sobre compaixão, falamos sobre perdão, falamos sobre serviço, falamos sobre justiça, falamos sobre muitas coisas. Se você não pôde acompanhar toda a nossa série aos domingos presencialmente, todas as mensagens estão sendo enviadas para o nosso canal no YouTube, recortadinhas, bonitinho, com capinha e tudo. Então vai lá no nosso canal e confira as mensagens que você perdeu, para que você tenha a ideia toda, daquilo que nós estamos trazendo aqui. O objetivo dessa nossa série é nos inspirarmos em Jesus para um cristianismo autêntico. Porque é isso que se espera de nós, que sejamos discípulos de Jesus autênticos. Ao longo dessa série eu falei algumas vezes sobre o significado da palavra cristãos, porque os discípulos no primeiro século
começaram a ser, depois que a igreja começou, eles passaram a ser identificados como cristãos, porque a palavra cristão significa exatamente isso, pequeno Cristo. Socialmente, os discípulos de Jesus eram identificados como cristãos porque pregavam a sua mensagem, porque viviam como Jesus vivia, porque se moviam como Jesus se movia. E essa é a ideia que deve nortear todo o modo de vida de um discípulo de Jesus. Jesus é a nossa inspiração e Jesus é o nosso mestre, por assim dizer. E como discípulos de Jesus, nós estamos olhando para Ele como nosso mestre, para imitá-lo, para ser como Ele é. Amém, queridos? Então esse é o objetivo da nossa série. E eu quero finalizar a nossa série, depois de ter falado sobre diversas dessas virtudes que nós encontramos em Jesus, homem, ao longo do Evangelho, sobre como Jesus lidou com a cultura. Então hoje eu vou falar bem rapidamente, sobre Jesus e a cultura. E por que é importante refletir sobre isso? Aliás, eu quero dar um spoiler da mensagem que eu vou pregar de noite. A mensagem que eu vou pregar de noite carrega exatamente esse tema, a igreja e a cultura. Então, se você pode, eu sei que hoje é dia dos pais e muitos de vocês estarão envolvidos aí com as comemorações pelo dia dos pais ao longo do dia, mas se você pode, faça o esforço para estar aqui, porque eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai edificar muito a sua fé e abençoar você. Então, nós vamos observar ao longo dos evangelhos como Jesus interagiu com a cultura vigente, ao mesmo tempo em que ele desenvolvia o seu ministério como Messias. Porque a interação de Jesus com a cultura nos ensina como nós também devemos lidar com a cultura. Então, consciente de que nós não podemos viver, eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, né? Consciente de que nós não podemos viver numa bolha evangélica, você está consciente disso, né, irmão? Mesmo porque é impossível. Então, você está o tempo todo lidando com pessoas não cristãs, com pessoas que não são discípulos de Jesus, pessoas de credos e de fé antagônicos à fé cristã evangélica. E você precisa saber como se portar, saber como lidar com as circunstâncias que se criam nesse contexto. Então, cientes de que nós não podemos viver numa bolha evangélica, nós precisamos olhar para Jesus e aprender como influenciar positivamente a cultura da nossa época, sem sermos negativamente influenciados por ela. Amém, querido? Essa é a ideia. A ideia é influenciarmos positivamente a cultura sem sermos negativamente influenciados por ela. Eu me lembrei agora dessa passagem bíblica, eu nem destaquei ela aqui no meu esboço, certamente vou falar um pouco sobre ela à noite, mas eu me lembrei de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus nos qualifica como sal da terra e luz do mundo, a ideia de Jesus era exatamente essa, é que assim como o sal adiciona sabor, assim como a luz dissipa as trevas, os discípulos de Jesus pudessem influenciar positivamente o seu mundo, a sua época, a sua cultura. A ideia de Jesus nessa passagem é exatamente essa, é estimular, é encorajar os discípulos de Jesus a influenciarem a sua geração. E nós estamos aqui como representantes do reino de Deus, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Porque todos nós em Cristo Jesus nos tornamos embaixadores de Deus, ou embaixadores de Cristo. Você já ouviu falar isso aí? Você já leu isso na Bíblia? Amém? Embaixadores de Cristo, somos embaixadores de Cristo. E o que o embaixador faz? O embaixador garante na nação em que ele está, alocado, que os interesses da sua nação de origem sejam atendidos. E a Bíblia diz, e eu não quero me deter muito nisso para entrar logo no que eu trouxe hoje, a Bíblia diz que nós nascemos de Deus, nós viemos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso significa o novo nascimento. Significa como é que eu posso dizer, qual a expressão que eu posso usar aqui? Significa uma nova composição, um novo feito para nós como homens, no nosso interior, no nosso espírito. Então nós precisamos entender isso, que como embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para garantir que os interesses do reino de Deus sigam sendo atendidos. E qual é o interesse máximo do reino de Deus? Eu não quero mencionar nenhum subinteresse, mas o interesse máximo do reino de Deus é que o evangelho de Jesus, até a sua volta, alcance o maior número de pessoas, transformando essas pessoas como nós fomos transformados,
Você foi transformado pelo Evangelho de Jesus, tocado pelo poder do Evangelho de Jesus? Então essa é a ideia, esse é o interesse maior do reino de Deus nesse mundo. Que o Evangelho de Jesus siga sendo anunciado e transformando vidas. Então eu quero ver com você algumas passagens bíblicas que nos ensinam algumas verdades sobre como lidar com a cultura à luz do modo de vida de Jesus. Vamos ver algumas passagens dos evangelhos para compreender isso. Mas antes de nós entrarmos nos evangelhos, eu quero tocar primeiro em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, a Bíblia diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo, domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Diga comigo, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, nos fala sobre o nosso propósito. Por quê? O propósito da nossa existência, ou seja, por que fomos criados por Deus e para que existimos como criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28, nos ensina que nós fomos criados por Deus para viver em comunhão com Ele e para partilhar o seu domínio sobre a criação. Amém, querido? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre lidar com a cultura à luz do modo de vida de Jesus é que para interagir com a cultura e influenciá-la positivamente é preciso consciência de propósito. Primeira coisa, consciência de propósito. Qual o propósito da nossa existência como cristãos, como discípulos de Jesus? Por que estamos aqui como discípulos de Jesus? O que carregamos, que responsabilidade carregamos como discípulos de Jesus? Essas respostas estão no propósito da nossa existência. E quando nós vemos Deus compondo o homem na eternidade, ele abençoa o homem para que o homem tenha domínio, para que o homem sujeite a criação. Originalmente, Deus criou o homem e o responsabilizou pela administração da criação. E em Cristo Jesus, o propósito de Deus para a nossa existência, ele é refeito, ele é restaurado. E como igreja de Jesus, nós agora também estamos imbuídos dessa responsabilidade de sujeitar a criação, de administrar a criação. Como fazemos isso? Influenciando as sociedades e as culturas nessas sociedades ao longo dos tempos e das gerações. A primeira coisa que você precisa entender é que para influenciar positivamente a sua cultura, você precisa ter consciência de propósito. Amém, irmão? Você precisa ter clareza de quem é você e de que você precisa ter clareza de por que você está aqui. Por que você está aqui? Você não está aqui de passagem, apenas para gastar os seus dias, conquistar alguns objetivos, realizar alguns sonhos. Não, se você é um discípulo de Jesus, você precisa saber que você se tornou um embaixador do reino. Que a responsabilidade pela grande comissão foi repartida com você. Que você não tem o direito de viver a sua vida, para si mesmo, senão para a glória de Deus. Porque não pertencemos mais a nós mesmos, fomos comprados por preço, disse o apóstolo Paulo. Ora, quem é comprado não pertence mais a si mesmo, pertence àquele que o comprou. Então, se Deus nos comprou pagando o preço do sangue de Cristo, nós pertencemos a Ele. E Ele, como nosso Senhor, porque é isso que literalmente significa a palavra Senhor, dono, Ele como nosso dono, como nosso Senhor, é quem decide o destino da nossa vida. Amém, irmão? Com alguma limitação, Deus nos permite nessa terra fazer escolhas, tomar decisões, ir aqui ou ali, mas Ele continua soberano, reinando e governando sobre a sua criação, especialmente sobre os seus. Então, se você pertence a Deus, você precisa saber que você pertence a Deus e que Ele, como seu Senhor, tem um destino para a sua vida.
E esse destino para você é o mesmo destino, e esse destino para a sua vida é o mesmo para a minha vida, é o mesmo para toda a vida dos discípulos de Jesus. Viver em comunhão com Ele e partilhar o seu domínio sobre a criação. Amém? Ninguém pode influenciar positivamente a sua cultura se não entender por que está aqui. Se não entender que está aqui para, em comunhão com Deus, partilhar o seu domínio sobre a criação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Isso está ensinado para nós, isso é ensinado para nós a partir de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Segunda coisa que a gente precisa saber aqui para interagir com a nossa cultura e para influenciá-la positivamente. Eu me lembrei da mensagem que eu vou pregar de noite, eu não vou ficar dando spoiler por ela, mas eu queria pedir de novo que você venha se você puder, querido. Eu sei que as mensagens vão para o YouTube, mas no ambiente é sempre diferente, né? Porque de alguma forma essas mensagens estão se complementando e é muito importante nós refletirmos sobre isso no tempo em que nós vivemos. Porque o tempo em que nós vivemos tem trazido muitos desafios à nossa fé, sim ou não? Sim ou não, querido? Os desafios mais recentes à nossa fé foram trazidos na abertura das Olimpíadas, por exemplo, quando houve uma comoção mundial na comunidade cristã por causa dos muitos símbolos e das blasfêmias feitas aos valores judaico-cristãos, aos valores morais do cristianismo. E o que eu vi foi que muitos cristãos não sabem como lidar com isso. O que eu vi nos meus relacionamentos, o que eu vi nas redes sociais, é que muitos cristãos não sabem como lidar com esses desafios culturais do tempo em que nós estamos vivendo. Por isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. Mas olhando agora para Jesus, e eu vou visitar com você algumas passagens dos evangelhos, nós aprendemos que, em segundo lugar, para interagir com a nossa cultura e influenciá-la positivamente, é preciso consciência de identidade. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência de propósito, porque estamos aqui. Em segundo lugar, nós precisamos de consciência de identidade, quem nós somos. Amém? Jesus só foi quem foi e fez o que fez, porque veio com uma clara consciência de identidade. Jesus não era alguém que poderia ser influenciado. Jesus não era alguém a quem se poderia deturpar a sua identidade. Jesus não era alguém a quem se poderia demover da sua missão, porque ele sabia exatamente quem era e sabia exatamente por que estava aqui. Veja só o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. A Bíblia diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus sabia que ele era o Cristo. Jesus sabia que ele era o Messias. Jesus veio com uma clara consciência de propósito e se moveu. Jesus veio com uma clara consciência de identidade e se moveu a partir dessa identidade. Porque veja, irmãos, todo o nosso modo de vida, ele revela a consciência que nós temos de quem nós somos e de por que estamos aqui. Você vê alguém que facilmente muda de objetivos, muda de opinião, e tudo bem com mudar de opinião e objetivos, mas sabe, aquela pessoa que está o tempo todo, uma pessoa muito inconsistente nos seus objetivos, nas suas opiniões, nas suas ideias. De novo, tudo bem mudar de opinião, tudo bem mudar de ideia, tudo bem mudar de objetivos na vida, mas quando isso acontece com muita inconsistência, isso pode revelar uma falta de consciência de identidade. Quem você é?
quem você é. Para que você viva nessa consciência de propósito de identidade, irmão. Por exemplo, você precisa saber exatamente o que você sabe e o que você não sabe. Isso é parte de saber quem nós somos. Quem nós somos? Quem é o Daniel? Uma coisa que desde novo, eu sempre quis fazer bem. Aliás, sempre quis fazer, porque nem mais ou menos eu fiz, era dançar. Quem é que dançava antes de Jesus? E quem depois de Jesus não dança mais? Tem que dançar para Jesus, irmão, agora. É uma dança nova, uma dança diferente, mas tem que dançar para Jesus. Tem que se mexer. Sempre quis saber dançar, mas nunca soube, eu era duro pra caramba. E os jovens faziam as festinhas e tinha aquelas músicas, né, gospel, assim, americanas, que tocavam, e eu ficava vendo eles dançarem, eu queria aprender, mas eu era muito duro, era ruim para mim. Quer dizer, você tem que saber aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Definitivamente eu não sabia dançar. Mas em compensação eu jogava bem meu futebol. É ou não é, Paulinho? Fala aí. Já te rebotei muitas vezes na cara do gol, né, Paulo? Aí. Fazia bem outras coisas. Então eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Isso é parte de consciência. Isso expressa a minha consciência de identidade. Então quando alguém está constantemente mudando de opinião, mudando de ideia, está faltando um pouco de consciência de quem é. Quando Pedro disse para Jesus assim, Jesus disse que ia morrer, né, que ia ser crucificado e tudo, Pedro disse assim, não, Jesus, nós não vamos deixar que isso aconteça. O que Jesus disse para Pedro? Quem lembra aí? Para trás de mim, Satanás. Olha só. Clareza de propósito, clareza de identidade. Se você não souber quem você é em Cristo, se você não tiver a sua identidade em Cristo firmada, você vai ser negativamente influenciado pela cultura. Amém? Você está comigo aqui? Se você não tiver firmeza na sua identidade em Cristo, você vai ser influenciado negativamente pela cultura. E a igreja não pode ser negativamente influenciada pela cultura. A igreja precisa influenciar positivamente a cultura. Amém? Amém, irmãos? Então o que você precisa fazer? Você precisa crescer no conhecimento de quem você é em Cristo. Você precisa ler a Bíblia e identificar na palavra de Deus quem você é em Cristo, a posição em que Cristo te colocou, as virtudes que Cristo compartilha com você, a graça que Cristo estende sobre a sua vida, as expectativas de Jesus Cristo em cada um de nós. Você precisa olhar a sua Bíblia com atenção, identificar essas coisas e se agarrar a elas, porque elas compõem a sua identidade espiritual e você precisa ter clareza disso para interagir com a cultura vigente. Terceira coisa que a gente aprende com Jesus, isso eu separei texto pra caramba, mas por causa do avançar da hora eu vou só ler alguns, ok? Terceira coisa, para a gente interagir com a cultura e influenciá-la positivamente, é preciso. Eu vou falar o texto só para ficar registrado na mensagem e quem depois quiser procurar. Nós lemos Mateus 16, do 13 ao 17, mas nós também vemos Jesus se movendo com clareza de identidade em Marcos capítulo 10, do 43 ao 45, Lucas capítulo 7, do versículo 33 ao versículo 35, e João capítulo 14, do versículo 8 ao 11. Todas essas passagens nos mostram Jesus se posicionando na sua identidade, com firmeza, com clareza. Amém? Então está registrado aí na mensagem, você quando assistir novamente pode pegar essas passagens aí e ler elas com calma em casa. Terceira coisa, que para interagir com a cultura e influenciá-la positivamente, é preciso consciência de missão. Preste atenção. Consciência de propósito, diga comigo, propósito. Consciência de identidade, diga comigo, identidade. Consciência de missão, diga comigo, missão. Então, primeiro eu preciso saber por que eu estou aqui. Em Cristo, ou a partir de Cristo. Segundo, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Em terceiro lugar, eu preciso saber para que eu estou aqui. Amém? Porquê é diferente do para quê. O porquê indica a causa, o para quê indica o desenvolvimento dessa causa aí, a missão. A missão responde à pergunta por quê. E a gente precisa ter consciência de missão para interagir e influenciar positivamente a cultura. Então veja só o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 19.
Lucas capítulo 19, do versículo 10 ao versículo 14. A Bíblia diz assim: Porque o Filho do Homem, palavras de Jesus, veio buscar e salvar o perdido. O que Jesus está dizendo? Olha, a minha missão aqui, eu vim para isso. Eu vim para cumprir esse objetivo, para alcançar esse objetivo. Eu vim para cumprir essa missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante. Não. Perdão. Nós não vamos avançar na leitura. É só o versículo 10 mesmo. Meu esboço está errado aqui. Só o versículo 10 mesmo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Consciência de missão. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Você conhece de qual? O que diz lá? Olha só, para quê? Deus enviou Jesus, o Filho de Deus, ao mundo. Para quê? Consciência de missão. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê Jesus se movendo, Jesus falando, Jesus se posicionando. A partir dessa consciência que ele tinha de quem ele era, o Cristo, o Messias. João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu para. Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? O Filho do Homem veio para buscar. Está vendo? Consciência de missão. Como igreja de Jesus, como discípulos de Jesus, nós existimos para quê? Eu falei no princípio, levantei aqui algumas bolas no princípio, para representar o reino de Deus, para continuar expandindo a mensagem, o reino de Deus a partir da pregação da mensagem do Evangelho, para revelar Cristo no mundo, partilhando com Ele o domínio sobre a criação, ou seja, influenciando a sua criação, viver em comunhão com Ele. Então você precisa, irmão, ter consciência, para você não ser negativamente influenciado pela cultura, mas para influenciar positivamente a cultura, você precisa ter clareza de missão. A igreja de Jesus está em missão, toda a igreja de Jesus, amém? Amém? A igreja de Jesus está em missão. Qual é a missão da igreja de Jesus? A palavra igreja vem da palavra, é uma tradução da palavra grega eclesia, que significa chamados para fora, no sentido administrativo da palavra. O termo eclesia era usado para identificar uma espécie de concessionária, né? Quando o Império Romano queria estabelecer ordem econômica, ordem jurídica, ordem social, em alguma nova terra conquistada, ele estabelecia lá uma eclesia, uma concessionária do império, a partir de onde se deliberava sobre leis, a partir de onde se deliberava sobre a condução da sociedade de uma maneira geral. E Jesus diz que nós somos a sua eclesia, nós somos a sua concessionária nesse mundo. A partir da sua eclesia, a partir da igreja, Jesus pretende continuar governando a sua criação, expressando a sua glória nesse mundo. Você está comigo aqui, irmão? Você está entendendo isso? Então essa cultura em que nós vivemos hoje, ela só pode ser influenciada positivamente se nós compreendermos que nós estamos em missão.
e se nós vivermos imbuídos da responsabilidade que carregamos com essa missão. Consciência de propósito, consciência de identidade, consciência de missão. Amém? Para interagir com a cultura e influenciá-la positivamente, também é preciso amor intencional. João capítulo 15. João capítulo 15. Do versículo 9 ao versículo 12. Jesus diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Amém, irmãos? Escute uma coisa. Nós nunca poderemos influenciar positivamente a nossa cultura enquanto o nosso ódio às expressões pecaminosas dessa cultura for maior do que o nosso amor por Jesus. Se você não amar mais a Jesus do que você odeia o pecado que se expressa através dessas pessoas, você não pode influenciar essa cultura, você não pode ser um bom representante do reino de Deus, você não pode ser o que Jesus espera que você seja. Por quê? Porque nós não amamos as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas fazem. Nós amamos as pessoas por quem elas podem vir a ser e pelo que elas podem vir a fazer em Cristo. Amém, irmãos? Quando Jesus, preste atenção, irmão, quando Jesus viu Pedro, ele não viu o pescador turrão, o pescador intempestivo, o pescador... Não, ele viu quem Pedro seria nele. Amém? Quando Jesus viu você e amou você, ele não viu você e amou você porque você era bom o suficiente para ser amado por ele. Aliás, nenhum de nós era. Quando Jesus viu você e amou você, ele viu você e amou você, pensando em quem você seria nele. Amém, irmãos? E esse talvez seja o mais duro dos desafios para nós como igreja em relação à influência que precisamos exercer sobre a cultura. Porque nós vivemos numa época de tanta polarização em que facilmente se pula do amor ao ódio, facilmente se pula do ódio ao amor, facilmente se pula. Basta uma opinião conflitante, basta que o diferente seja de alguma maneira ofensivo a nós, ou ao que nós julgamos ser bom, ser correto. Aquilo que nós não compreendemos, nós imediatamente rechaçamos. Aquilo com que nós não concordamos, nós... E veja, irmãos, eu não estou dizendo que você não deve se abster do pecado, ou que você não deve se abster de certos ambientes, certos lugares, não. Eu não estou falando necessariamente de contextos e circunstâncias de maneira mais generalizada. Eu estou falando especificamente da sua relação com as pessoas que fazem essas circunstâncias nesses contextos. Amém? Você conhece, certamente você conhece, talvez você já tenha sido essa pessoa um dia, de quem se falou assim: tá vindo aquele crente chato pra caramba, para a conversa, muda a conversa. Tá vindo aquele que sai, o pessoal dispersa. Por quê? Porque como a gente brinca aqui, né, várias vezes nós já falamos isso, há dois tipos de crente no mundo: o crente atraente e o crente repelente. Tem o crente de quem as pessoas gostam de estar perto, e tem o crente de quem as pessoas não querem estar, nem de longe querem. Né?
E geralmente isso tem a ver com as expressões de amor, de compaixão. O que não tem a ver com aquiescência, o que não tem a ver com complacência, não tem a ver com concordância. Irmão, eu não preciso concordar com o modo de vida de um não cristão para amá-lo. Sim ou não? Quem tem parente que não é crente aí? Você ama o seu parente, sim ou não? Ama. Mas você não concorda com muito do que ele faz, não é? Ok. É exatamente isso. É exatamente disso que Jesus está falando. Nós devemos amar as pessoas pelo que elas podem vir a ser em Cristo, não pelo que elas são agora. Pelo que nós podemos ver em Cristo, não pelo que nós vemos agora. É por isso que eu digo que para influenciar positivamente a cultura, nós precisamos de amor intencional. Porque se o nosso amor não for ativo, se o nosso amor for sempre reativo, irmão, nós não vamos amar como Jesus deseja. Por quê? Porque as reações que são evocadas pela nossa alma, diante do diverso, diante do diferente, diante do esquisito, diante do que é contrário às leis de Deus, contrário ao modo de vida que Deus propõe em Cristo Jesus, é sempre a rejeição, é sempre a distância, é sempre... Sempre. Por quê? Porque a nossa alma ainda está sendo restaurada, ainda está sendo renovada. E nós estamos o tempo todo lidando com sentimentos e emoções boas e ruins dentro de nós. E a nossa carnalidade humana vai pedir a distância, vai pedir a separação. Quando, na verdade, é a aproximação. Por isso que o nosso amor não pode ser reativo, ele precisa agir primeiro. Amém? Eu não amo de volta porque eu fui amado. Eu amei primeiro, não importa se eu vou ser amado de volta ou não. Amém? Então nós precisamos, para influenciar a cultura, nós precisamos de amor intencional. Amor intencional. Irmão, não é por acaso que Deus colocou você perto de pessoas difíceis, que Deus colocou você perto de pessoas complicadas, que Deus colocou você perto de pessoas, muitas vezes, como se diz, inconvenientes. Não é por acaso. Especialmente se elas forem não cristãs, não é por acaso. A vontade de Deus é que você exerça influência positiva sobre essas pessoas, a partir dos valores do reino, a partir da mentalidade do reino, que revelam a glória de Jesus na prática objetiva desse amor, dessa compaixão, desse perdão. Amém, irmão? Não é fácil, mas é possível. Amém? Não é fácil, mas é possível. Então você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. E você precisa ser intencional. Você precisa ser ativo e não reativo. Você precisa ir na frente. Você precisa ir na frente. É porque essa pessoa, ela me trata bem, ela se comporta bem comigo, ela não me ofende, então está tudo bem, dá para amar. Não. É com quem é bom ou com quem não é. A gente ama na frente. Amém? Amém, irmão? Você só pode ser luz no meio das trevas se você amar intencionalmente aqueles que ainda não foram encontrados e transformados pelo amor e a graça de Jesus. Ame na frente, ame na frente. Não ame depois, não ame na contrapartida. Ame na frente, ame primeiro. O que Jesus disse para os seus discípulos? Não, Jesus disse para os discípulos, não, João disse, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Assim como, através de nós, as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor e pela graça de Jesus, também amarão a Jesus, primeiro porque foram amadas por nós. Amém? Porque Jesus não está mais aqui em carne e osso para amar ninguém. Ele conta com a sua igreja. Ele conta comigo, Ele conta com você. Então como é que se influencia a cultura, irmão? Sabendo por que está aqui, sabendo quem a gente é, sabendo para que a gente está aqui, e amando incondicionalmente e intencionalmente as pessoas que atravessam a nossa vida todos os dias. Tive uma ideia agora, talvez essa seja a nossa próxima série de mensagens. Vamos estudar a primeira epístola de João, que fala sobre o amor. É difícil, irmão, muitas vezes, mas é possível sempre. Amém? Se você se inclinar, se você pedir que o Espírito Santo trabalhe em você,
se você pedir que o Espírito Santo trabalhe as suas fraquezas, as suas habilidades, é possível. É possível. Pense só, se você for honesto nessa reflexão, você vai se lembrar de algumas vezes em que você rechaçou, repulsou, em que você teve, né? Porque feriu um valor, porque... né? Quando, na verdade, se você ficasse e amasse, talvez essa fosse a chave de transformação que seria acionada na vida dessa pessoa. E eu sei que você também tem experiência inversa, né? Há pessoas que estão lá na sua vida e que você está lá, influenciando e amando, e elas foram transformadas, sim ou não? É isso, é isso. Porque, irmãos, se a igreja, presta atenção, os desafios dos últimos dias serão intensos demais. E se a igreja não se posicionar corretamente, vai ficar difícil. Mais difícil do que normalmente já será. Então, se a igreja não se posicionar corretamente, o que é se posicionar corretamente? Nós estamos blindados pelo amor, para não sermos influenciados pela cultura. Mas também estamos imbuídos da intencionalidade do amor, para influenciarmos positivamente a cultura. Amém? A imoralidade sexual não é novidade, isso não é privilégio da nossa época. Isso vem lá de Sodoma e Gomorra. Mais de 2.000 anos atrás. Permeou a história da igreja de Jesus, desde o primeiro século, e vem vindo até hoje. A corrupção não é privilégio da nossa época, do nosso tempo. A corrupção entre sacerdotes. Você vê escândalos de pastores aparecendo aí no jornal, à torta e à direita, um dia sim, outro também. Isso não é novo, isso não é da nossa época. Talvez as coisas estejam mais explícitas e sejam mais amplificadas por causa da internet, né? Hoje em dia ninguém consegue se esconder. Alguém tem sempre uma câmera ligada aqui, pegando tudo que está acontecendo. E se a pessoa é mal intencionada mesmo, no dia seguinte, essa imagem ou esse vídeo já tá vendido para um canal de comunicação, ou essa pessoa mesmo posta e anuncia, e daí vem os hates, e daí vem o cancelamento. Ninguém consegue se esconder mais, talvez por isso é que esteja tudo mais explícito diante dos nossos olhos, mas essas coisas sempre existiram. Mesmo na época de Jesus. Como Jesus lidou com essas coisas? Porque veja bem, irmãos, Jesus condenou a imoralidade sexual. Quando ele fala sobre o adultério, lá em Mateus capítulo 5, 6, se eu não me engano, ele condena a imoralidade sexual. Embora ele não fale sobre a homossexualidade, a homofetividade, ele condena a imoralidade sexual. Então Jesus aborda a questão ali, Jesus aborda o tema ali. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, isso está lá em Mateus capítulo... Não vou dar endereço porque eu posso errar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chama Mateus, Jesus se reúne com Mateus na casa de Mateus, ao redor de muitos publicanos e pecadores, na mesa. Presta atenção, irmãos. A mesa é um símbolo global em todas as sociedades do mundo de intimidade, comunhão. Sim ou não? A gente traz para a mesa quem é próximo. Aqueles com quem a gente quer ter resenha, quer conversar, quer trocar. Está na mesa. A mesa é um símbolo de comunhão, de intimidade, de algum grau de intimidade. Jesus está à mesa com publicanos e pecadores. O que Jesus está fazendo lá, irmão? Os pastores da época ficaram indignados com Jesus. Os ministros de louvor da época, os pastores, os bispos, que eram os fariseus, né? Se ele soubesse com quem que ele está comendo, o que Jesus fala? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu estou exatamente onde eu devia estar. Por quê? Porque eu sei para que eu estou aqui. Eu sei quem eu sou, eu estou cumprindo a minha missão e eu estou amando esse povo com o amor de Deus. Amém, querido? Então, quando eu falo que a gente não pode viver numa bolha, mas tem de lidar com a cultura, eu não estou querendo dizer que você tem que viver os seus dias tentando fugir da cultura. Não, você tem que se posicionar de modo que a cultura não influencie você, mas você a influencie. Amém? Então, essas coisas não são privilégios do nosso tempo, da nossa época. Quando em Mateus capítulo 24, Jesus dá ali entrega ali o seu sermão. Caramba, os termos estão me fugindo, acho que o café ficou frio, por isso.
dá ali o seu sermão apocalíptico, né? Escatológico. Quando Jesus dá ali o seu sermão escatológico, falando sobre o fim dos tempos, Jesus diz que no fim dos tempos, né, nós experimentaríamos a evolução da maldade no mundo como uma grávida sente dores de parto. Qual que é a lógica disso? Dores cada vez maiores em intensidades cada vez menores. Não é assim? Vai doendo mais intensamente até chegar o dia de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que ao longo dos tempos e das gerações, ao longo da história, todas essas coisas que nós vemos hoje, qualificamos como contrárias à lei de Deus, à vontade de Deus, elas sempre existiram, mas elas vão se manifestando cada vez mais intensamente, até que se aproxima a volta de Cristo. Então nós precisamos aprender a nos posicionarmos com isso. Amém, igreja? Amém, querido? O pessoal ficou incomodado demais. Eu também fiquei muito incomodado com a abertura das Olimpíadas. E aí e aí começa vídeo daqui, vídeo dali, crítica dali, porque como é que pode, que insulto, que não sei o quê. Se fazem isso com Maomé, com Alá, os muçulmanos explodem tudo, e começa aquela coisa toda. E aí eu tive acesso, essa semana, a um vídeo de várias atletas olímpicas reunidas em torno de um piano na Vila Olímpica, e uma uma menina da ginástica olímpica de algum país que eu não me lembro, acho que era da Grã-Bretanha, sentada tocando A Morte Venceste. Um monte de atleta, cara, em volta do piano, assim, ó, de mãos erguidas, e as pessoas passando assim na vila, e eles adorando a Jesus. A tumba vazia, agora, em inglês, né? Agora está, o céu te adora, poderoso esse nome, evocando o nome de Jesus, irmão. Eu falei, cara, é assim que se responde. É assim que se responde. Porque muitos desses caras que fizeram o vídeo criticando, ao longo desse ano todo não evangelizaram ninguém ainda. Mas eles vão mais para a internet falar aquilo que dá a opinião deles. Ninguém pediu a opinião deles, eles dão lá. Com vídeo produzido e tudo, com legenda no vídeo e tudo. Quantas pessoas eles evangelizaram esse ano? Quantas pessoas eles amaram esse ano? Quantas pessoas eles repartiram a graça de Deus esse ano? Nenhuma. Eu não quero ouvir o que eles têm para dizer. Aí as próprias atletas estão lá. O céu te adora. Lá no meio do caos, levantando adoração a Jesus. É isso. Aí Paulo diz o que? Aqui que Paulo diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmão, guarde isso no seu coração. Vociferar contra as trevas somente não é suficiente. É mais producente acender a luz, né? Ao invés de eu ficar reclamando que as trevas são escuras, eu acendo a luz. Não é assim que funciona? Ah, que droga, preciso ir no banheiro, está escuro, sabe, tropeça nas coisas. Cara, acende a luz antes de ir. A igreja de Jesus é essa luz, precisa ser acesa no meio da confusão toda. Amém? Precisamos influenciar a cultura. Eu vou terminar aqui, eu ainda tinha mais algumas coisinhas para compartilhar, mas quem sabe semana que vem. Certo? Para não tomar muito tempo. Quero orar para que Deus te abençoe. Para que Deus te abençoe com consciência de propósito. Para que Deus te abençoe com consciência de identidade. Para que Deus te abençoe com consciência de missão. E para que Deus te abençoe com a capacidade de amar intencionalmente. De amar na frente, de amar primeiro. Amém, irmão? Uma das maiores graças da maturidade cristã é a inofendibilidade. Quanto mais maduro eu sou em Cristo, menos eu me ofendo. Menos eu me ofendo. Seu bobo, seu feio. Eu sei que eu não sou mesmo. Pronto. Acabou o problema. O que você falou aí? Bobo, feio. Vai ter que provar na justiça. Vou te meter um processo. A Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda para o matador.
A Bíblia diz que Jesus, sendo insultado, não revidava. A gente precisa olhar para Jesus, irmão. A gente ficou inebriado a gente ficou inebriado por esse espírito polarizado, né, do nosso tempo. E a gente quer o tempo todo ir para a guerra, a gente quer brigar. E preste atenção, eu sei que a apologética é necessária. Todo crente precisa saber defender a sua fé. Todo crente precisa saber se colocar, saber se posicionar. Nem dizia um amigo meu quando a gente era mais novo. A gente é crente, mas não é otário, né? A gente precisa saber se posicionar. Eu não estou falando disso, irmão. Você sabe se posicionar. Você sabe pelo menos sai fora, né? Na pior das hipóteses, você sai fora. A gente é o seguinte, irmão. A gente não caça a briga. Mas se a briga vier a nós, a gente está pronto. Né? Não é não, mestre? A gente não vai sair aí por aí querendo dar armlock nos outros. Mas se tentarem, vai ter um braço quebrado. Você tem que saber se posicionar, mas você precisa saber, com consciência de propósito, consciência de identidade, consciência de missão e amor intencional, saber influenciar positivamente a cultura, assim como Jesus fez. Amém? Assim como Jesus fez. Fica sendo guiado aí por esses youtubers aí da moda não, mano. Olha para Jesus. Olha para Jesus que é melhor. Amém, querido? Ficar de pé no seu lugar, quero orar com você, abençoar a sua volta para casa, para que você tenha um excelente tempo à mesa com a sua família, para que você pense nessas coisas, para que você medite sobre elas, porque amanhã é segunda-feira, e amanhã você vai estar lá com aquele traste, e amanhã você vai estar lá com aquela pessoa chata. Vem cá, Zé, que fala. Fala aqui. Isso aí quem está do teu lado ouve. Quando Jesus foi mal recebido, acho que foi lá na terra dos samaritanos, aí João falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente faça cair fogo do céu para matar esse pessoal todo aí? Aí Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são? Exatamente. Vou só aliviar um pouco a barra dos caras. Tudo bem que, né? Ele estava no começo da jornada ali, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas peraí, o que Jesus disse para ele? Cara, vocês não sabem de que espírito vocês são? Amém, irmão? Da mesma forma que pressa não é o mesmo que urgência, firmeza não é o mesmo que arrogância. Amém? Você pode ser firme sem ser arrogante. Você pode ser firme sem ser inconveniente. Você pode ser firme sem... Por quê? Porque você sabe de que espírito você vem. Amém? Você sabe de que espírito você vem. É que nem as pessoas falam muitas coisas sobre pecados de ordem moral e tudo mais. Até que acontece na sua casa, até que acontece na sua família. Aí fica pianinho, chora, jejua. Não é? Então, irmão, menos como é que é? Ai, o ditado popular passou na minha cabeça aqui. Esqueça. Então, assim, menos, sabe? Mas calma. Calma. Porque a gente critica, a gente fala, a gente isso, a gente aquilo. Mas quando acontece com a gente, e agora? Vamos olhar para Jesus. Vamos ver como é que Jesus fez. Vamos ver o que Jesus falou. Vamos ver como Jesus se portou. Porque a gente está aqui para olhar para Jesus. Amém, irmão? A gente está aqui para olhar para Jesus. Então, esse é o nosso desafio. E semana que vem eu termino o que eu trouxe aqui e a gente fecha essa ideia. Amém? Dê a mão para o irmão do seu lado, fecha o corredor aí. Se você não sabe quem é essa pessoa ao seu lado, pergunta o nome dele, pergunta o nome dela, que você vai orar por ela agora. E a gente termina a nossa celebração assim, orando juntos. Então o que você vai fazer? Você vai orar em voz alta mesmo, abençoando esse irmão do seu lado aí, pedindo a Deus que o leve de volta para casa em paz, em segurança, que dê um ótimo tempo de almoço para ele, com a família, com o papai, amém? Então vamos lá, comece a orar aí, abençoando seu irmão, sua irmã em Cristo, vamos, em nome de Jesus.
Aleluia! Obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua presença aqui entre nós, nesse encontro familiar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrar o Dia dos Pais junto com nossos filhos, com os papais dessa igreja. E obrigado, Senhor, por nos dar a tua palavra. Que o Senhor nos leve para casa guardados e protegidos pela tua mão poderosa. Nos dê excelente tempo em família ao redor da mesa. Aqueles que vão celebrar o Dia dos Pais, um ótimo tempo junto com seus pais, com seus filhos. Que seja um domingo especial mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Traga-nos de volta aqui às 18 para mais um tempo de adoração, de celebração ao Senhor. Numa festa linda ao Senhor, em nome de Jesus nós oramos. E te agradecemos mais uma vez, Pai, por esse tempo, por esse espaço, por essa igreja. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam estendidos sobre toda a família central, aqui online, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja de Deus, diga! Amém. Dê um abraço em 5 irmãos antes de ir embora aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até às 18, meu irmão. Paz.